Iniciando, então, nossos estudos sobre as macroalgas. A gente começa com algas pardas, que são as feofícias. Elas pertencem ao domínio eucária, porque todas as células que compõem o organismo são células eucarióticas. Estão no supergrupo Stramenopila, mas eu contei para vocês que Stramenopila se fundiu com a alveolata e se transformou no cromoalveolata. Reino protista ou protoctista, filo feófita. Aqui o que eu acabei de dizer, né? Stramenopila se fundiu com a alveolata e se transformou no cromoalveolata. Dentro de Stramenopila, onde a gente tem as algas pardas, o que caracteriza a turminha aqui é a presença daqueles dois flagelos desiguais, sendo que um deles é pennado, é plumoso, né? Conhecido como heterocontos. Esses pelinhos, grosseiramente falando, né, que estão no flagelo, são chamados de mastigonemas. O que todas elas aqui têm em comum, do supergrupo cromoalveolata, é a origem, simbiose secundária com alga vermelha. As algas pardas, pessoal, é um grupo quase totalmente marinho. Elas preferem águas frias. Vocês vão encontrar algas pardas em águas temperadas, boreais, polares. Há cerca de 1.500 a 2.000 espécies conhecidas e elas estão espalhadas aí nas regiões mais frias do globo. Há espécies muito grandes, que a gente chama de kelpis, elas formam aquelas florestas de algas. Há dois grupos importantes, duas ordens importantes, que é Fucalis e Laminarialis. As Fucalis são abundantes nos costões rochosos. As Laminarialis, elas são bem grandes, são as famosas kelpis. Chegam a 60 metros de profundidade, chegam a pesar 300 quilos. E na costa, onde a declividade é suave, esses bancos de kelpis, eles podem se estender por até 10 quilômetros mar adentro. Esse vídeo aqui, vou passar só um pedaço dele para mostrar para vocês as algas pardas aqui. Cada um disso aqui é um estipe. Aqui tá a estipe, a lâmina e aqui estão os flutuadores. Isso aqui é o apressório que fixa a alga no fundo do mar, no substrato. E são as kelpis, algas pardas. Ok. Prosseguindo, então, em águas claras, né? As algas pardas ocorrem desde o nível da maré baixa até uns 30 metros. Existe dentro de Fucalis, dentro da ordem Fucalis, existe o gênero Sargassum. Essas algas que chegam aqui na praia, algumas o pessoal chama de sargaço, isso não é sargaço. Sargaço é do gênero Sargassum. E o mar de sargassos, ele está localizado na região ali do Caribe. O sargaço, ele vive fixo, mas volta e meia ele se solta no substrato e flutua, vai boiar no mar, e aí ele forma essas massas flutuantes aqui, que a gente conhece como Mar dos Sargassos, ali no Caribe. Isso se estende, pessoal, por áreas muito grandes. Aqui é uma biodiversidade muito grande que eles sustentam, vários animais se alimentam aqui. E isso aqui está correndo um grande risco, poluição, pesca, barco que passa aqui vai rasgando os sargassos, enfim. É preciso tomar cuidado e proteger os sargassos. O sargassum, ele tem uma característica que, no caso, para as atividades de maricultura, ele não é legal, porque o sargassum, ele é muito competitivo. Então, ele chega num local que não é bem a área dele, e ele compete com quem está lá. Então, ele chega lá e, às vezes, o ambiente é dominado por laminariales e outras fucalis, que são importantes, são espécies-chave ou são essenciais naquele ambiente, e eles tiram essas espécies de lá, eles competem. Então, eles podem produzir um crescimento meio que indesejável nessas áreas. Esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês a biodiversidade no Triângulo das Bermudas, que é o Caribe, né?
vida abundante. Bom, então prosseguindo, qual que é a forma básica, então, de uma alga parda? O grupo é um grupo monofilético, ou seja, elas todas têm um único ancestral comum. Elas podem variar de tamanho, desde formas microscópicas até as macroalgas, que são as kelpis, 60 metros de comprimento, pesando mais de 30 quilos. A forma básica do corpo é um talo. Não há tecidos verdadeiros. Então, os talos podem variar em complexidade, e desde os filamentos simples, ramificados, até um pouco mais de complexidade em macrocistes. Os mais simples é o gênero Ectocarpus, que é um gênero mais primitivo. Vocês estão vendo aqui um filamento que se ramifica, e essas estruturas aqui escurinhas e essa mais globosa, mais clarinha, são esporângios. São estruturas produtoras de esporos, que a gente vai falar bastante quando falar de reprodução. Alguns talos, eles são agregados de filamentos ramificados, chamados de pseudoparênquimas. Parece um tecido verdadeiro, mas não é. Macrocistes já tem um parênquima mais verdadeiro, uma coisa mais autêntica. E macrocistes é curioso porque a gente vai encontrar um tecido condutor parecido com o floema das plantas. Então, isso aqui é um tubo crivado, muito parecido com o que tem no floema, e um tubo crivado se conecta a outro tubo crivado através da placa crivada, que vocês estão vendo aqui num corte transversal. Por essa estrutura aqui, elas fazem a translocação de fotossintatos, desde as lâminas, que estão mais próximas da superfície, até o apressório. Lembrando que há uma conexão entre todas as células através de plasmodesmos, como acontece com plantas e algas verdes. Os plastídeos, né? O cloroplasto da alga parda, ele é marrom. Os pigmentos que ela tem, clorofila A e C, que é típico daqueles organismos que vieram de endossimbiose secundária com a alga vermelha. E elas têm como carotenoide a fucoxantina, que é um carotenoide marrom, e é justamente a abundância de fucoxantina que faz com que a alga parda seja amarronzada. O carboidrato de reserva energética da alga parda é a laminarina. Ectocarpus mais primitiva pode acumular amido, mas no geral elas acumulam laminarina. Laminarialis e Fucalis são as duas ordens importantes das fiofícias. Lembrando que no caso de macrocistes, no caso das kelpis, né, que elas são utilizadas como... O pessoal corta kelpis tanto para retirar o alginato, que é utilizado na indústria, quanto para alimentação também. E quando os barcos passam cortando as kelpis, né, tirando as lâminas, essas lâminas elas se regeneram. Por que kelpis, essas macroalgas grandes, né, tipo macrocistes, por que elas conseguem regenerar aquela região que foi cortada? Porque elas têm um meristema intercalar. Isso é bacana de saber. Outras, como outros representantes Fucalis, por exemplo, da ordem Fucalis, e até Laminarialis mesmo, crescem por uma célula apical. Tem uma célula na pontinha que fica sofrendo mitose ali e vai, então, fazendo o crescimento apical do talo. Aqui, então, vocês estão vendo
o apressório, que fixa a alga no substrato, estipe e lâmina. Apressório, estipe e lâmina. Eu não posso falar raiz, caule, folha, tá, gente? A alga não tem isso. As algas, elas ainda não têm tecidos verdadeiros. Então, o que tem é um aglomerado de células ali, desempenhando uma determinada função. Então, eu tenho aqui apressório, estipe e lâmina. Aqui mostrando macrocistes para vocês, apressório, estipe e as lâminas estão lá para cima. Pessoal, isso aqui, 60 metros de comprimento, isso é grande pra caramba, formam florestas enormes. Isso é uma kelp. E ela se regenera quando o pessoal corta, porque ela tem aquele meristema intercalar. Quais são os produtos derivados de kelps que interessam, né? O principal produto de interesse é o alginato. O alginato é um material intercelular mucilaginoso. Ele fica ali, junto com a celulose, compondo parede celular, no meio intercelular. Para fins de indústria, né, atividades econômicas, ele é interessante como estabilizante e emulsificante de alguns alimentos e tintas e como revestimento de papel. Para alga, para que o alginato serve? Ele, junto com a celulose, ali na parede celular, ele fornece flexibilidade e resistência. Isso é muito importante para essas algas, porque elas têm que aguentar o estresse mecânico das ondas e das correntes. Imagina se elas não tivessem esse suporte, elas quebrariam. Então, por que a alga ela tem flexibilidade e ela é tão resistente à água do mar empurrando ela ali? Porque ela tem alginato junto com a celulose. Outra coisa, o alginato ajuda a evitar a dessecação quando a alga fica exposta quando a maré baixa. Também ele ajuda na flutuação. E outra coisa interessante, muitos bichinhos ficam se depositando nas lâminas das algas. E não é legal, porque se eles ficam se depositando nas lâminas, eles cobrem a lâmina toda e a alga não consegue fazer fotossíntese, não é assim? Então, para ela se livrar dos bichinhos, ela tem o alginato. Como ele é muito deslizante, ele parece uma babinha, os bichinhos grudam ali e eles logo são descartados, eles não conseguem ficar. Então, isso é importante para a alga conseguir fazer fotossíntese e não ter ninguém ali, entre aspas, importunando as lâminas dela. Aqui eu já contei para vocês, né, que em macrocistes a presença de tubos crivados muito semelhante ao que a gente encontra no floema das plantas vasculares. Inclusive aqui mostrando a placa crivada para vocês. Velocidade de translocação de substâncias dentro de um talo de kelp, por exemplo, 60 centímetros por hora. É uma velocidade muito grande. Existe também translocação lateral, né, de uma região mais externa para as partes mais internas do talo. Lembrando que ela armazena laminarina, o carboidrato, né, reserva energética. Mas para translocar de uma região para outra, ela transloca manitol, que é outro carboidrato. Transloca também aminoácido. Isso aqui é uma rota bioquímica de produção de manitol, síntese de manitol, mas é em fungo, tá? A parte de glicose. Então, se a laminarina é um polímero de glicose, uma vez que ela é quebrada em glicose, em unidades de glicose, a alga então vai conseguir, no caso aqui é o fungo, mas a alga faz também pela mesma via, pelo mesmo jeito, consegue a produção de manitol. Então, ela armazena laminarina, mas para translocação, ela transloca manitol. Isso é importante vocês guardarem, viu? Fucus é uma alga parda ramificada dicotomicamente, que tá vendo, ó? Ela vai dando esses raminhos aqui, ramificação dicotômica. O crescimento de Fucus e de Sargassum, que é um parente do Fucus, aparentado ao Fucus, é por células apicais, não é por meristema intercalar, como ocorre com macrocistes, que é uma kelp. Aqui as bolinhas são os flutuadores, que ajudam na flutuação. Então, tem lâmina, a estipe, e para prender lá no substrato, existe o apressório.
Pessoal, a gente vai falar de ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo é um pouco mais complicado. Esse slide aqui, o fundo dele é uma alga vermelha, porque eu puxei o slide das algas vermelhas. Então, vamos lá, ciclo reprodutivo de plantas. Planta não é como um animal. Vamos pensar na professora Patrícia, né, gente? Eu tenho um indivíduo que sou eu, Patrícia, e se eu sou diploide. E eu não tenho um outro indivíduo no meu ciclo de vida, que também é outra Patrícia, só que haploide. Só tem eu e eu sou diploide. Eu produzo gametas, não é? Eu posso produzir um embrião diploide através da fecundação e pronto. Não existe uma ou outra de mim que é haploide. Só tem eu, diploide. Só que alga e planta é diferente. A alga tem dois. Então, a alga tem uma alga no mesmo ciclo de vida, uma geração diploide e tem uma outra geração que é haploide, num único ciclo de vida. Como é que é isso? Vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo é um esporófito e ele é diploide. Bom, pegando as plantas, desde angiospermas, né? Gimnospermas e pteridófitas, o que a gente vê, o que você enxerga é um esporófito. Então, se você olhar uma mangueira, um pé de manga, você vai falar, olha, um esporófito de manga. Se você vê um pé de uva, é um esporófito de uva. Se você vê um pinheirinho de Natal, é um esporófito de gimnosperma. Se você vê uma samambaia lá na casa de sua mãe, a samambaia é um esporófito de pteridófita. Aquilo é um esporófito. É o que você está vendo. Só que, quando você olha o musgo todo bonitinho, verdinho, você não fala que é um esporófito. O que você está vendo é um gametófito. Bom, mas vamos falar que a gente está observando um ciclo reprodutivo de uma angiosperma. Isso é um abacateiro, por exemplo. O que eu vejo é um esporófito diploide, 2N. Bom, esporófito, o nome esporófito lembra o quê? Lembra esporo. Então, o esporófito produz esporos. Bom, quando ele produz esporos, estão aqui os esporos. E esses esporos são haploides. Pessoal, como que eu saio de uma haploidia 2N e vou para N? Eu tenho que reduzir a carga cromossômica aqui, não tem? Estou dividindo pela metade. A divisão celular que faz isso é a meiose. Aqui no caso, a meiose foi utilizada para a produção de esporos, então eu chamo de meiose espórica. Então, nas plantas terrestres, a meiose ela é espórica. É uma meiose que ocorre para a produção de esporos. Bom, é o esporófito que produziu o esporo, que legal. E aonde é que ele produziu esses esporos? Num lugarzinho que tem aqui nele, chamado de esporângio. Então, o esporófito contém esporângios, onde, por meiose, os esporos são produzidos. Ok. Uma vez que o esporo foi produzido, o que é um esporo? Gente, esporo é uma célula que tem capacidade de resistência. Ah, a condição não está muito legal? Eu tenho um esporo. Quando a condição ficar boa, o esporo germina. Então, esse esporo, encontrando condições favoráveis a ele, o que acontece? Ele vai germinar, vai crescer e vai dar origem a outra geração do ciclo reprodutivo de plantas. Eu não falei que eram duas? Surgiu uma outra geração aqui, que eu chamo de gametófito. E como ele vem de germinação de um esporo haploide, esse gametófito, ele é também haploide. Bom, eu coloquei o gametófito aqui com um borrãozinho. Por que eu não coloquei ele como uma plantinha ou outra coisa qualquer? Porque depende muito. Se eu estiver falando, por exemplo, de briófita, de musgo, o gametófito é bonitinho, visível, verdinho. Se eu estiver falando de samambaia, o gametófito já é menorzinho, parecendo um coraçãozinho, que é o prótalo. Se eu estiver falando de gimnosperma e de angiosperma, eu nem vejo direito o gametófito. Porque na evolução das plantas, ele foi cada vez ficando menor, 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 a ponto de eu não conseguir enxergar. Então, por isso eu coloquei como um borrão, porque ele vai variar muito. Pessoal, gametófito lembra o quê? Lembra gameta. Então, qual que é a função de um gametófito? Produzir gametas. Para isso, ele tem estruturas, que são os gametângios, onde os gametas serão produzidos.
Então, o gametófito haploide, N, ele vai produzir gametas haploides, e esses gametas são produzidos por mitose, tá? Porque N vai produzir N, então só pode ser mitose, não dá para ser meiose. E agora os gametas, eu tenho gameta masculino e tenho gameta feminino. Os gametas se fundem e formam um zigoto agora diploide, porque N mais N é 2N, produz um zigoto diploide que vai crescer formando um embrião que desenvolve numa plantinha que cresce e forma um novo esporófito diploide. Esse é o ciclo reprodutivo de plantas que a gente chama de alternância de gerações heteromórfica. O que é alternância? Eu estou alternando uma e outra. Duas gerações, né? Esporofítica e gametofítica. E é heteromórfica por quê? Porque a forma do esporófito não é a mesma forma do gametófito. Eles têm formas diferentes. Então, alternância de gerações heteromórfica. Isso em planta. Vamos agora ver as algas. Ciclo de vida de algas pardas. Envolve meiose espórica, ou seja, a meiose é para a produção de esporos. Para a maioria das algas pardas, o ciclo de vida é também alternância de gerações. Eu vou alternar gametófito com esporófito, gametófito, esporófito e meiose espórica. Algas pardas mais primitivas, como ectocarpos. Eu tenho lá um esporófito diploide, 2N. Ele tem esporângios pluriloculares e uniloculares. Os esporângios pluriloculares formam zoósporos, são esporos diploides, que vão dar origem a outros esporófitos, fazem parte da reprodução assexuada de ectocarpos. A meiose, o processo de meiose, ele ocorre no esporângio unilocular. Para quê? Para eu produzir zoósporos ou esporos haploides que vão germinar e produzir o gametófito haploide. Por que eu estou chamando de zoósporo e não de esporo simplesmente? Porque eles são móveis, eles são flagelados, tendo aquele flagelinho bonitinho lá que tem mastigonemas. Bom, esporângios uniloculares, bem como alginatos e plasmodesmos, são características bem distintivos das algas pardas. Bom, em ectocarpos, então, gametófito e esporófito são similares em tamanho e aparência, são isomórficos. Se gametófito é igual ao esporófito, eu vou dizer que a alternância de gerações ela é isomórfica, ela não é heteromórfica como em planta. Vamos ver com detalhe. Olha aqui. Isso aqui é um filamento simples, que é ectocarpos. Eu tô vendo aqui o esporângio plurilocular, esse mais escurinho aqui, compridinho. Ele é diploide, né? Obviamente, toda a estrutura aqui é diploide, então ele também é diploide. Ele produz zoósporos diploide. Esse zoósporo diploide pode germinar e dar novos esporófitos diploides. Bom, no caso, o ectocarpus aqui que eu estou olhando, tudo isso aqui que eu vejo é um esporófito diploide. Agora, eu vou dar uma olhadinha no esporângio unilocular que está aqui. O esporângio unilocular, acontece a meiose dentro dele. Uma vez que a meiose acontece, a produção de zoósporos haploides, não é mais diploide, é haploide por causa da meiose. E esse zoósporo haploide, ele pode, então, se desenvolver, germinar e formar um gametófito haploide. Então, eu tenho esporângio plurilocular envolvido com uma reprodução assexuada e o unilocular envolvido mais com a reprodução sexuada de ectocarpos. Vamos começar, então, o ciclo de ectocarpos e vamos começar olhando o esporófito. Tá ele aqui. A alga tá aqui. Eu tô olhando para ela aqui. O esporófito diploide, que é o ectocarpos, ele tem um esporângio plurilocular que, por mitose, produz zoósporos diploides que podem germinar e formar novos esporófitos. E isso fica girando aqui. Reprodução
assexuada. Bom, o esporófito diploide também pode se envolver numa reprodução sexuada. Então, para isso, ele vai envolver o esporângio unilocular, como eu falei para vocês. No esporângio unilocular, a meiose vai acontecer, vai produzir zoósporos haploide, presta atenção que eles são haploides. Os zoósporos haploides, eles germinam e produzem gametófitos masculinos e gametófitos femininos. Qual é a função de gametófito mesmo? Produzir gameta. Para isso, eles têm gametângios. Os gametângios, então, produzem gametas masculinos e gametas femininos, que vão, então, passar pela fecundação, produzem um zigoto, olha que eu não falo em embrião, produzem um zigoto, e o zigoto, então, cresce, desenvolve e vai dar um esporófito diploide. Então, eu tenho uma reprodução assexuada e tenho um ciclo sexuado aqui, que envolve produção de gametas. Isso para ectocarpos. Aqui, de novo, o ciclo biológico de ectocarpos, então, tá aqui bem bonito, um esporófito com seus esporângios, e ele tem esporângio plurilocular e tem os esporângios uniloculares. Então, o que acontece no azul é aquela reprodução assexuada. O esporângio plurilocular produz esporos diploide. Olha que bonito o flagelo com o mastigonema aqui. Produz esporos, que eu chamo de zoósporos, né? Porque são móveis, zoósporos diploides, que podem germinar e formar um outro esporófito diploide. Somente isso. Bom, mas se o ectocarpus quiser aumentar a variabilidade genética dele, ele tem que partir para a reprodução sexuada, não tem outro jeito. Então, aqui eu tenho um esporângio unilocular. No esporângio unilocular acontece a meiose. Essa meiose, então, produz esporos haploides. Não são esporos diploides como aqui, são esporos haploides. Esses esporos haploides, eles vão germinar e dar origem a gametófitos. Os gametófitos, né? Eles vão produzir gametas, gameta masculino e gameta feminino, que também são flagelados. Olha aqui o flagelo com os mastigonemas. Ocorre a fecundação, fusão dos dois gametas, forma-se um zigoto que cresce e produz um novo esporófito diploide. Então, aqui eu tenho a reprodução sexuada de ectocarpos e aqui eu tenho a reprodução assexuada de ectocarpos. Qual das duas que vai ter um aumento de variabilidade genética? A reprodução assexuada do lado de cá. No caso de laminária, que é uma outra alga parda, a coisa é um pouquinho só diferente. Aqui, no caso, a alternância de gerações é heteromórfica. No outro, em ectocarpos, a alternância de gerações é isomórfica. Aqui, ela é heteromórfica. Por que, professora, que a alternância de gerações é heteromórfica? Porque o esporófito não é igual ao gametófito. Simples assim, eles são diferentes. Então, eu tenho um esporófito grande, que pode chegar a 60 metros de comprimento, pesando 300 quilos, e um gametófito microscópico, bem pequenininho. Bom, isso ocorre com laminária, que é uma kelp. Então, vamos lá. Vou primeiro localizar no ciclo aqui, onde que está o esporófito. Achei, tá aqui. Esporófito diploide. Olha o apressório, a estipe e a lâmina, bem grandona. Se ele é um esporófito, ele tem esporângio para produção de esporos. Como o esporo dele é móvel, ele desloca, eu chamo de zoósporo. Só que esse esporófito é diploide e os esporos são haploide. Então, qual é o processo de divisão celular aqui? Meiose. Então, ocorre meiose nos esporângios dessa lâmina aqui. Vai produzir, então, os zoósporos ou esporos móveis, né? Tem o zoósporo masculino, haploide, zoósporo feminino, haploide. Esses esporos ou zoósporos, eles vão germinar, olha a germinação, produzindo gametófito feminino, haploide, do lado de cá, gametófito masculino,
haploide. Observe que isso é microscópico, gente. É muito diferente disso aqui que tem 80 metros. Então, por isso a alternância de gerações heteromórfica. Qual é a função de gametófito? Produção de gameta. Eles têm gametângios para isso. Então, aqui tem anterídeo, onde ocorre a produção de anterozoide, que é o gameta. E tem oogônio, onde ocorre a produção da oosfera, que é o gameta feminino. O que acontece? Os anterozoides são liberados na água. Com a ajuda dos flagelinhos, eles vão nadar e vão encontrar a oosfera, que está aqui no oogônio do gametófito feminino. O anterozoide fecunda a oosfera aqui, forma-se um zigoto diploide, N mais N, 2N, forma um zigoto diploide em cima do gametófito feminino. Ele começa a crescer, vai crescendo, olha o zigoto crescendo por mitose. Ele vai crescendo e vai formando um novo esporófito. E aí eu tenho um esporófito 2N maduro. Isso é o ciclo de vida da kelp laminária. Meiose espórica para a produção de esporos, alternância de gerações heteromórfica. Bom, e em fucus? Pessoal, por que é importante falar de fucus? Porque fucus começou a aparecer com os animais, entre aspas, parecer entre aspas, tá, gente? É uma alga, mas houve alguma pressão evolutiva sobre fucus que ele passou a ter um ciclo de vida gamético diferente dos outros. Como que é isso? Vamos olhar. Eu tenho aqui um indivíduo diploide, maduro, eu estou olhando para o fucus. Apressório, estipe e as lâminas dele aqui. E o que acontece? Tem uma região aqui que é o receptáculo. O receptáculo é uma área fértil, tá? Que tem aqui na lâmina. E no receptáculo eu tenho umas câmaras ocas que eu chamo de conceptáculo. Olha, uma câmara oca, isso é um conceptáculo. Tá aqui, ó. Dei um zoom, trouxe para cá. Tô vendo o conceptáculo. No conceptáculo aqui desse indivíduo maduro diploide, eu tenho estruturas produtoras de gametas. Eu tenho aqui anterídeos e tenho o oogônio. Bom, vamos olhar então do lado de cá. O anterídeo, vou dar um zoom, trouxe o anterídeo para cá. O anterídeo é uma estrutura produtora de gametas masculinos. O anterídeo, ele é responsável pela produção de anterozoides haploides. Então, se isso aqui é diploide e o anterozoide é haploide, qual divisão celular aconteceu daqui para cá? Foi a meiose. Então, não é uma meiose espórica, como vocês viram nos dois ciclos anteriores. A meiose é gamética. Ela ocorre para a produção de gameta, igual na gente, igual em todos os animais. Olha do lado de cá, no conceptáculo, o oogônio, que é a parte feminina. Olha o oogônio maduro. E ele vai produzir quem? As oosferas, que são os gametas femininos. Se essa estrutura aqui, ela é diploide, como que eu produzo oosferas haploides? Por meiose. Então, meiose gamética, ciclo de vida gamético em fucus. Não é uma meiose espórica, é uma meiose gamética. Bom, há uma produção mais ou menos de 8 oosferas para 64 anterozoides. Tanto anterozoides flagelados, bonitinhos, quanto as oosferas são soltos na água. E a fertilização ou fecundação ocorre na água. Uma vez que houve a fecundação da oosfera, produz um zigoto diploide, N mais N dá 2N, um zigoto diploide, que vai crescer e formar um indivíduo diploide jovem que vira um indivíduo adulto. Então, houve uma pressão evolutiva que deu origem a um ciclo de vida gamético aqui nessa alga parda, que é o fucus, que é muito parecido com o ciclo de vida dos animais. Então, o surgimento de um ciclo de vida gamético aqui em fucus
pode esclarecer um pouco o aparecimento precoce do ciclo de vida gamético em nossa própria linhagem de metazoários, nos animais, certo? Prosseguindo. Aqui, de novo, é a mesma coisa que eu falei anteriormente, fulcros. Primeira coisa que vocês olham é um indivíduo diploide maduro, 2N. Olha que tem os receptáculos, que são as áreas férteis. No receptáculo, se eu der um zoom, eu vejo ali, eu tô vendo o conceptáculo, e dentro dos conceptáculos, que são as câmaras ocas, estão os gametângios, ogônios e o anterídeo, tá aqui. Anterídeo e, do lado de cá, o ogônio. Eles vão produzir os gametas por processo de meiose gamética. Então, o ogônio vai produzir as oosferas e os anterídeos vão produzir os anterozoides. Anterozoides e oosferas liberados na água, fecundação na própria água, produz um zigoto que vai crescer e formar um novo indivíduo diploide, que é o nosso fulcro. Bom, algumas macroalgas pardas, incluindo aí fulcros, podem conter grandes somas de compostos fenólicos que evitam os herbívoros, gente. Olha que legal, metabolismo secundário nas algas, produzindo compostos fenólicos para lutar contra a herbivoria. Outras ainda podem produzir terpenos também para evitar os herbívoros, as algas se defendendo da herbivoria. Em alguns casos, esses compostos têm atividade antimicrobiana ou antitumoral, incitando investigações de seu uso potencial em medicina humana. Isso é bem bacana. Outra coisa interessante deles, além disso, né, dessa produção de compostos fenólicos e terpenos, que é do metabolismo secundário, que eles produzem para evitar a herbivoria ou para se defender, né, dos herbívoros, estarem sendo pesquisados como para serem utilizados em medicina, né, porque eles podem ter atividade antitumoral e antimicrobiana. Essas algas, elas são também produtoras primárias de matérias orgânicas nos ambientes aquáticos, serve à alimentação humana. A laminária, por exemplo, é bem conhecida, e a undária, cultivados no Japão e na China. As alginas, né, os alginatos aí, com várias aplicações, que é aquela mucilagem que elas têm, gel coloidal de grande importância industrial, estabilizante de sorvetes, coberturas de filmes fotográficos, é tudo aquilo de alga parda, inseticidas, material de impressão dental, usos farmacêuticos, pomadas, espessante creme dental, creme de barbear, aquela texturinha do creme de barbear é alginato aquilo, espessante de tintas, ou seja, várias aplicabilidades tem os produtos oriundos de algas pardas, né? Bom, pessoal, de alga parda, então, é isso. A gente vai agora entrar no estudo de algas vermelhas, as rodopícias. Muito obrigada!